Haris emin kai heirene apo theu patros Remon kai Kyrion Iesu Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, nós saudamos aos nossos irmãos, aos nossos Adelphoi, com o segundo versículo da epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, que é o tema da leitura bíblica em classe na data de hoje. Aqui é o professor André, presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Sorocaba, São Paulo, e vamos falar da revista da CPAD, que é o material que nós utilizamos nas nossas igrejas para o ensinamento cristão. Mas antes disso, meus irmãos, quero fazer menção aqui do Dia Nacional da Escola Dominical. É o terceiro domingo de setembro. E o terceiro domingo de setembro do ano de 2023 será no dia 17, onde essa mesma aula será ministrada nos bancos das nossas igrejas, então não somente a Assembleia de Deus, mas de todas as denominações que utilizam essa revista como seu apoio doutrinário e teológico. Dia Nacional da Escola Dominical, terceiro domingo de setembro, desde 1780, ensinando as sagradas letras a crianças, jovens e adultos. 1780, um inglês chamado Robert Raikes, lá em Manchester, na Inglaterra, ele, vendo o alto índice de criminalidade, como jornalista que era, aos domingos levou algumas crianças para sua casa, juntamente com algumas irmãs, onde lecionava Bíblia, matemática e outros assuntos importantes, e o próprio jornal de Manchester havia detectado posteriormente que diminuiu a criminalidade por essa ação desse empreendedor, desse grande professor preocupado com a futura geração de sua época. Depois disso, levou algumas crianças para o templo e, como toda oposição teve crítica, dizendo que estava profanando o lugar santo, mas isso gerou algo tão importante naquele país que podemos dizer que a escola dominical é o embrião da escola pública da forma como nós conhecemos atualmente. Depois dessa época, em 1855, vindo para o Brasil, os missionários Dr. Robert Kelly, escocês, e a sua esposa Sarah Kelly, no dia 19 de agosto de 1855, com 5 crianças em sua casa, acabou trazendo o ensinamento sobre o livro do profeta Jonas. E aí também foi o início da escola bíblica dominical no Brasil. Então, essa data de terceiro domingo de setembro, queremos parabenizar todos os professores de EBD, todos os pastores que são professores por excelência, eles que trazem a mensagem de Deus como anjo, ângelos, eclésias, como anjo da igreja, e tem seu culto de doutrina, seu culto de ensino, e também a gloriosa palavra de Deus, porque o Senhor fala diretamente com o seu povo através dos seus ministros. Então, a lição de número 12, que é a penúltima lição dessa revista, dia 17 de setembro de 2023, será um domingo pela manhã, Dia Nacional
da escola dominical. Essa lição faz parte das lições bíblicas que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Os comentários dessa revista são do pastor Douglas Batista e o título da lição de hoje sendo A Igreja do Deus Vivo. E numa tradução livre para o grego, Hontas Re Ecclesia tu Zontanu Theou. Então a palavra-chave de hoje é eclesia. E eclesia, de acordo com o léxico grego do Novo Testamento, de Edward Robinson, na página 286, diz assim: eclesia vem de recletos ou recaléu, chamar, com o segundo significado, no sentido cristão, uma assembleia de cristãos, donde uma igreja, a igreja cristã, por exemplo, letra A, uma igreja específica, como em Jerusalém, em Antioquia, em Corinto, da Ásia Menor, da Galácia, em Tessalônica, em Cencreia, etc. Assim, a Ecclesia ton ethnon, ou seja, igrejas reunidas dentre os gentios. Também, recat oikon tinos ecclesia, a igreja ou círculo cristão que se reúne na casa de alguém. Letra B, a igreja universal, formada por pessoas de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. A igreja, que é a lição de número 12, se encontra lá no final da revista, sendo a igreja do Deus vivo. E o comentarista desta lição, ele vai trazer na página 87 dessa mesma revista, o auxílio teológico, que tem a definição de igreja. Diz assim: hoje, igreja comporta vários significados. Refere-se frequentemente ao prédio onde os crentes se reúnem. Por exemplo, estamos indo à igreja. Pode indicar a nossa comunhão local ou denominação. Minha igreja ensina o batismo por imersão. Ou um grupo religioso, regional ou nacional, a Igreja da Inglaterra. A palavra é empregada frequentemente com referência a todos os crentes nascidos de novo, independentemente de suas diferenças geográficas e culturais. A Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas seja como for, o significado bíblico de igreja refere-se primariamente não às instituições e culturas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertencem a Ele. Está lá em Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, Rio de Janeiro, CPAD, ano de 2004, páginas 537 e 538. Mas como ser a igreja do Deus vivo? Aqui nós temos uma ilustração de Paulo aconselhando o jovem Timóteo. Por causa disso, deixei Timóteo em Éfeso. Aqui está falando da pessoa que estava supervisionando como bispo a cidade de Éfeso. E a leitura bíblica em classe vai falar tanto de Timóteo
quanto da carta aos Efésios, a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16, e a carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 25, 26, 27 e o 32. Então vamos lá. Qual foi o aconselhamento do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo? Tauta soi grafo, elpison, elten pros se tachyon. Tauta, essas coisas, soi, para você, grafo, escrevo. Elpison, esperando ou na esperança. Elten, de ir, de chegar até. Pros se, até você. Tachyon, depressa. Dessa palavrinha tachyon, ou taxion, que nós temos o táxi, que é antes dos carros por aplicativo, que os táxis que faziam a circulação de pessoas por aluguel. Então, táxi é um carro mais rápido. Você não precisa dirigir esse veículo. Ele vai só chamá-lo ou ir até um posto onde tem esse tipo de carro, que ele vai te levar onde você indicar para o taxista, para o motorista. Mas no grego essa palavra significa depressa, significa rápido. A nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Mateus Apocalipse, de Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal, diz que elpison vem de elpiso, ter esperança, na esperança, embora espere. Então Paulo tinha esperança de depressa ir até Timóteo. Outra palavra, elten, vem de erhomai, que é ir, ouvir. Então ele tinha esperança de ir até o bispo. Taxos, rapidez. Entaxei, em breve, logo. De taxeos, ligeiro, logo. Mas deve ser sem intensificação. Então escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, ou ir até você. Ertem pros se, taxis, bem depressa. Na Vulgata Latina, em latim, haec tibi scribo, sperans venire ad te cito. Então, haec, isto, tibi, para você, scribo, escrevo, sperans, na esperança, venire ad te, ir até você, cito. Esse cito, que é o depressa, que é o que Jesus fala para Judas Iscariotes na noite da última ceia, quod facis, fac citius. O que tens a fazer, faze depressa. Então, citos é rápido, depressa. Versículo 15. Rean de bradino rina heides pos dei hen hoiko theo anastrefestari hetis estin ecclesia theu zontos stylos kai edraioma tes aleteias. O que nós podemos extrair desse versículo? Rean de bradino. Bradino é demora, é lentidão. Então, mas se tardar, ean de bradino, se tardar. Rina heides. Heides vem de roida, que significa saber. Mas se tardar, para que saibas, pós
dei, como convém, ren, roiko, feu. Roiko é casa, e feu é Deus. Como convém na casa de Deus. Anastrepsestai. Como convém se comportar, como convém andar na casa de Deus. Vamos ver aqui, versículo 15. Bradino, demorar, tardar. É ande bradino, mas se minha vinda demorar. Ina, talvez o complemento com tauta soi grafo, ou considerar uma oração subordinada autônoma iniciada com ina. Então que saibas, ou para que saibas. Reides vem é o subjuntivo de roida, saber. Hana strefestai, que vem de strefo, voltar, que é o passado de perambular, comportar-se. Então, mas se eu quero estar com você o mais depressa possível. Porém, se tardar, eu quero que você saiba como convém se comportar na casa de Deus. Restim, que é eclésia, a igreja, Teu, de Deus, zontos, vem de zoe, vida. Então, Teu, zontos, Deus vivente, ou Deus vivo. Como você deve se comportar na casa de Deus, que é a igreja, que é o ajuntamento do Deus vivo. Estilos. Estilos é o mesmo que coluna. Quando você fala que existe um estilo a seguir, é aquele padrão, é aquela coluna. Qual é o estilo? Até a moda gospel, né? Nós, homens, gostamos de usar paletó, roupa social, gravata, as mulheres preferem uma saia. É o estilo gospel, o estilo cristão, que hoje nós adotamos para seguir, vestir, mas não é somente a roupa. Kai edraioma é a firmeza. Tes aleteias é a coluna e a firmeza da verdade. Letos é esquecimento e haletos é a verdade que vem à tona. Então nós devemos saber que estamos na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, e qual é a coluna e a firmeza da verdade. Vamos ver aqui, continuação do versículo 15. Retis, uma tal, sobre a congruência do pronome relativo com eclesia, em vez de com oiko, é a casa de Deus, onde nós nos ajuntamos. Porque ali se torna a casa de Deus, porque o Senhor Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí estarei eu no meio deles. Então, só é casa de Deus porque existe uma igreja de Deus, que é uma reunião, um ajuntamento para um culto, para uma solenidade, e Deus se manifesta. Todos nós, individualmente, somos templos do Espírito Santo. Em nós habita a excelência do Espírito Santo. Porém, quando nós estamos reunidos, Deus ele se manifesta, porque ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Zontos vem de zal, que é vivo. Estilos, coluna, marco. Hedraioma é fundamento. Então, eclesia, estilos, hedraioma que é a igreja, a coluna e o fundamento, tesaleteias, da verdade. No latim, si autem tarda vero ut scias, quomodo oporteat te in domo Dei, conversari, quae est ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis. Se, por um acaso, tarda vero, eu demorar para ir, eu tardar para ir,
Utsias, para que saiba, quo modo oporteati, de qual modo você deve se portar, em te, você se portar, se comportar, em domo Dei, na casa de Deus. Conversare, que est ecclesia Dei vivi, que é a igreja do Deus vivo, coluna, que é a coluna e o firmamento da verdade. Versículo 16. Kai homologumenos mega restin totes eusebeias mysterion theos ephanerote hen sarki edikaiote hen pneumati ofte angelois ekerixite hen etinesin episteute hen cosmo anelefte hen doxe. Aqui nós podemos extrair as seguintes palavras: homologúmenos, na opinião de todos. Reconhecidamente, ele foi homologado, ele foi reconhecido. Eusebeia é piedade, temor a Deus, isto é, aqui a verdadeira adoração a Deus. Mysterion é mistério. Hos é como, ou ele, aqui é o pronome pessoal na terceira pessoa do singular, ele. Ephanerote vem de phaneró, que é manifestar-se. Rensarque, como ser humano, de forma carnal, de carne e sangue. Redikaiote vem de dikaió, justificar, inocentar, declarar justo, tornar justo. Ren pneumati, através do Espírito de Deus. Por exemplo, Jesus, ele em espírito, ou pelo Espírito, ele ressuscitou, mas em carne. Ofte, vem de oral, do oftalmologista, do olhar, da visão. Ele foi visto. Equerirte, de querisso, ele foi pregado, ele foi anunciado. En, por ou em. Episteute, vem de pisteuo, ele encontrou fé, ele foi recebido com fé. Pistes é fé, é confiança. E anelefte, vem de ananlambano, acolher, exaltar, sobre a figura de estilo do homeoteleuto. Então aqui, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Kai homologúmenos, reconhecidamente, já foi atestado, já foi confirmado. Mega, grande, extinto tes, grande é, tes eusebeias, a piedade, mysterion, o mistério da piedade. Theos ephanerote, Deus o manifestou. Esse é o grande mistério, que Deus o manifestou, rensarque, em forma carnal, de forma humana, edikaiote, ele foi justificado, ren pneumati, foi justificado em espírito, ofte, do oftalmo, foi visto, angelois, foi visto pelos anjos, equerigete, que é do querisso, do pregado, ele foi anunciado, ren hetnesin, para os etnos, para as nações, para as pessoas de todo mundo, para os gentios. Então ele foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, episteute em cosmo, ele foi crido no mundo, anelefte, e recebido, acolhido,
rendoxe, em glória. Et manifeste magnum est pietatis sacramentum, quod manifestatum est in carne, justificatum est in spiritu, apparuit angelis predicatum est gentibus, creditum est in mundo, adsumptum est in gloria. Et manifeste, e é manifestado, magnum est pietatis sacramentum, o sacramento da piedade, o mistério da piedade. Quod manifestatum est in carne, que manifestou-se em carne. Justificatum est in spiritu, ele foi justificado em espírito. Apparuit angelis, apareceu para os anjos. Predicatum est gentibus, ele foi predicado, ele foi anunciado, ele foi pregado aos gentios. Creditum est in mundo, ele foi crido no mundo. E adsumptum est in gloria, e foi recebido, foi assunto, chegou em glória. Nós já fizemos aqui a chave linguística. E vamos agora não somente para a pessoa que estava supervisionando as igrejas em Éfeso, mas agora a própria cidade de Éfeso, ali na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, o que Paulo teria escrito para os Efésios. Capítulo 5, versículo 25. Hoi Andrés, agapate tas ginaikas, realtem, katos kai ho Christos, regapesen ten ecclesian, kai realton paredocem hiper altes. Hoi Andrés, e vocês, homens, e vocês, maridos, agapate, amem, tas ginaikas realton, as esposas suas, as suas esposas. Katos, como, kai ho Christos, como Cristo também, regapesen, amou, aqui a palavra ágape, tanto com o marido para com a esposa, quanto o Cristo para te ecclesiam, para a igreja. Kai realton, e ele mesmo, paredocem, se entregou, hiper para autes, para ela. O comentarista, pastor Douglas Batista, ele diz, o mistério da piedade, está lá na página 87 também. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. Esse é o mistério. E a segunda, que é a piedade, retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão: o mistério da piedade. O evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. No latim, viri
diligite, uxores, sicut et Christus dilexiti, ecclesiam, et se ipsum tradidit pro ea. Então é uma recomendação para os viri, para os homens. Vir, ou viro, o homem. Viri, homens. Diligite. Sejam diligentes. Prestem atenção às suas esposas. Uxores. Sicut, assim como et Christus, o próprio Cristo, dilexit, ele se apresenta, ele presta atenção, ele cuida, ele ama. Ecclesia, ele cuida da igreja. Et se, e a si ipsum, et se ipsum, e a si mesmo, tradidit, pro ea, ele se entrega por ela. Roi Andrés, né? Olá, homens, vocês, homens, agapate, ou agapao, ou regapesem, é o amar, amem, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. O cai é de modo que, paredoquem, é o entregar-se por ela, pela esposa, pela igreja. A partir do versículo 26, nós temos dois objetivos, tanto do marido, que é o mesmo de Cristo, que é o rina, para que. No versículo 26, diz para santificar. E no versículo 27, diz para apresentar. Versículo 26. Rina, autem, agia-se, catarissas, to, litro, tu, ridatos, ren, remati. Então é para santificá-la. Rina para haute ela, agia-se, santificá-la, catarissas, purificando, to litro, com a lavagem, com o banho, tu idatos, com água, en remati, pela palavra. E na Vulgata Latina, ut illam sanctificareti, mundans, lavacro, aquae in verbo, ut illam, para ela, sanctificareti, santificar, mundans, que é o contrário de imundans. Mundans, no sentido de purificação. O contrário é a sujeira, que é a imundície. Lavacro, lavando. Com aquae, com água. Mas não é dar banho na esposa, mas é purificá-la pela ação do verbo, pela ação da palavra, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Versículo 26. Hagia-se, tornar santo, santificar. Catarissas vem de catarizo, purificar, limpar, depois de ter purificado, ao purificar. Lutron, lavar, banho. Lutron tu, idatos, é banho de água. Enremati, na palavra. O banho de água acompanhado da palavra. E aí o versículo 27, que é o outro objetivo. Rina parastese, hauten, auto, endoxon, ten, ecclesian, me, russan, spilon, rutida, ti, ton, toiuton, inna, hagia, kai, hamomos. Rina parastese, para apresentar. Hauten, para apresentar a si mesmo. Endoxon, te
ecclesiam, para apresentá-la repleta, para apresentá-la em glória. Quem? A igreja. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Me errussam, não com mácula. Spilon, retida, que é ruga. Retiton, toiuton, coisas semelhantes a essas. Al-ina, mas para reáguia, santa, kai ramomos, irrepreensível. Vamos ver aqui no 27, parastese, que é paristemi, apresentar. Rendoxos, que é o mesmo que em glória, esplêndido. Cristo quer apresentar a sua igreja, sua noiva esplêndida. Erussan, que é o sem, que vem de erro. Erro é ter. O modo negativo é sem, o modo positivo é com. Me erussan, sem. Sem o quê? Spilos, que é nódoa, mancha de sujeira. Ritis, é ruga, é prega. Tatoialta, esse tipo de coisas, essas coisas. Então não vamos apresentar um corpo com nódoa, com sujeira, com rugas, com pregas. Vamos apresentar uma igreja esplêndida, uma igreja imaculada. Nem com essas coisas e nem com coisas semelhantes a essas. Ramomos, de forma irrepreensível, de forma imaculada. E já tínhamos visto a palavra hagia, que também significa santo. Al-ina reagia kai ramomos, mas santa e irrepreensível. Na Vulgata Latina, ut exhiberet ipse sibi gloriosan ecclesiam non habentem maculam aut rugam aut aliquidi eius modi, sed ut siti sancta et immaculata. Ut exhiberet, para apresentar, ipse, a si mesmo, ipse sibi, apresentá-la a si mesmo, gloriosam ecclesiam, uma igreja gloriosa, non habentem, não tendo, maculam, que é mancha, aut rugam, ou ruga, aut aliquidi reis modi, ou alguma coisa semelhante a esta, sed uti, mas para apresentá-la, sit sancta, sendo santa, et immaculata, e imaculada. O apóstolo Paulo, ele dá um pulo para o versículo 32, to mysterion tuto mega estim rego delego reis Christon kai reis ten ecclesiam. To mysterion tuto, mas este mistério mega estim, é mega, é grande. Grande é este mistério. Rego delego, eu digo, eu falo. Reis Christon, sobre Cristo. Caieis e sobre ten ecclesia. Grande é esse mistério que eu digo, tanto sobre Cristo quanto sobre a igreja. É como se fosse um casamento, é como se fosse um noivado, é como se fosse um respeito que o marido deve ter pela sua esposa, apresentando-a dessa forma, assim Cristo apresenta a igreja. Então cabe aos líderes, às autoridades, como está lá em 1 Pedro, que diz que nós não devemos liderar a igreja como tendo domínio sobre ela, mas antes
servindo de exemplo ao rebanho, porque sabemos que devemos dar conta dela para Deus. Então, o mistério é esse. Sacramentum hoc magnum est ego autem dico in Christo et in ecclesia. Sacramentum é o mistério, a ordenação é mistério, é necessário que se faça dessa forma. Então esse mistério, hoc est, magnum est, é magno, é grande. Ego autem dico, o que eu também digo, o que eu também falo. Em Cristo, et in ecclesia, e na igreja. Eu falo sobre Cristo e eu falo sobre a igreja, que essa é a forma que devemos, como líderes, nos comportarmos diante, ou como crentes, de modo geral, nos comportarmos diante da igreja, perante o rebanho. Nós vemos que o rei Salomão, quando Deus disse para ele pedir o que ele quisesse, ele pede sabedoria para entrar e sair da presença do seu povo. Como ele deve se comportar diante do povo de Deus, diante da casa de Deus, diante da igreja de Deus. Essa é a sabedoria que nós devemos ter. Essa foi a sabedoria que Salomão pediu para Deus. Mysterium é mistério. Lego res, dizer em vista de, ou interpretar no sentido de, relacionar com. E aqui ele relaciona o marido e a esposa com Cristo e a igreja. Amém? Fazendo uma revisão da lição de número 12, a verdade prática nos diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Não é em vão que uma noiva, na nossa cultura, o seu vestido de noiva geralmente é branco, para o dia do casamento. E que a nossa veste também seja sem mancha, seja sem mácula, sem dobras, sem rugas, mas lisa, sem nada que desabone o nome da igreja e o nome do Senhor. A igreja local não está livre de influências nocivas que procuram enfraquecer sua identidade de representante de Cristo no mundo. Por isso, nesta lição, é importante reafirmar a natureza da igreja e destacar seu relacionamento com Cristo. Neste relacionamento que, como igreja, nos afastamos do mundo, vivemos o propósito de Cristo na terra e nos livramos das influências hostis aos valores eternos das mensagens de Cristo. Essa é a natureza da igreja do Deus vivo. Esse é o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. E essas são as armas da igreja do Deus vivo. Então, na natureza da igreja do Deus vivo, nós falamos sobre a casa do Deus vivo e a coluna e firmeza da verdade, que é o estilos. Qual é o estilo que o crente deve andar como representante da igreja, como embaixador do reino de Deus na terra? E 3, o mistério da piedade, que nós lemos aqui. A igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do Evangelho. Tópico 2. Cristo e o relacionamento com a igreja. Santificação e pureza. Hagiaste e catarsia. E número 2. Gloriosa
rendoxos e irrepreensível, ramomos. A santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da Igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Vamos ver o tópico 3. As armas da Igreja do Deus vivo. 1. O zelo pela verdade. Então, enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Esse livro maravilhoso que nós temos aqui, a Palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa regra de fé, a nossa verdade, ela é imutável. O ensino da verdade. Então, não somente o zelo pela verdade, mas levar outras pessoas a cumprir essa mesma vontade que vem da parte de Deus. Ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja, o primeiro lugar. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo, porque pode vir os ventos de doutrina e confundir até os escolhidos, porque eles não foram preparados para refutar. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. É isso que o Senhor Jesus diz em João, no capítulo 8, no versículo 32, quando diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o zelo e ensino pela verdade são duas das principais armas da igreja do Deus vivo. A conclusão que nós podemos fazer dessa penúltima lição é: diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade, da verdade revelada. Vamos para a revisão do conteúdo. Primeira questão: o que a Bíblia assegura? Resposta: a Bíblia assegura que a Igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Lembrando que coluna em grego é stilos. 2. Em quem a verdade do Evangelho está personificada? A verdade do Evangelho é a personificação, ou ela é personificada em Cristo. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Questão de número 3. Segunda lição: o que é o ato de santificação? A santificação
A guias-te é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor, é sair da hamartia e preparar-se para a parousia do Senhor. E Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ainda número 4. Qual é o alvo da santificação? A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então são as 3 qualidades da igreja: gloriosa, endoxo, santa, hagia, e irrepreensível, hamomos. Essas 3, gloriosa, santa e irrepreensível, é a igreja que vai subir para o céu, a igreja que será arrebatada. Esse é o alvo da santificação. Número 5. Cite pelo menos 2 imagens que simbolizam a responsabilidade da igreja. É a parábola dos 2 servos e o servo vigilante. Nós temos várias. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os 2 servos, os talentos, o servo vigilante, um mordomo infiel, as 10 minas. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. E assim terminamos esta lição. A saudação do apóstolo Paulo para os irmãos em Éfeso é a seguinte: Heirene, tois, adelphois, kai, agape, meta, pisteos, rapó, teu, patros, kai, Kyrio e Iesu Cristo. Então ele diz: paz, Heirene, seja com os irmãos, tois adelphois, e amor com fé, kai agape metapisteos, rapó, da parte, Teu, Patros, de Deus Pai, kai Kyrio e Iesu Cristo, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Recaris, meta, panton, ton, agaponton, ton, Kyrion, remon, Iesum Christon, en aftarsia. Recaris meta panton, e a graça seja com todos, ton agaponton, que amam, ton Kyrion, remon, que amam nosso Senhor, Iesu Cristo, Jesus Cristo. Ren aftarsia, incorruptivelmente, sinceramente, com força. Você está amando, está demonstrando seu ágape, enaftarsia, de uma forma incorruptível para o Senhor. Que essa seja a bênção para os nossos irmãos e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.